Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan, né? Nós estamos aí diante de uma situação bastante delicada, bastante complexa, porque existem ilegalidades de parte a parte, né? Nem é preciso dizer que o ex-deputado Roberto Jefferson se ofendeu, ou melhor, se excedeu, usou expressões ofensivas contra a ministra Carmen Lúcia, teve uma conduta absolutamente inadequada, usou de xingamentos, né? Mas, por outro lado, né, a resposta do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vem atropelando o devido processo legal numa sequência de ilegalidades, né, que não se pode esperar de um ministro da mais alta Corte de Justiça do país. Né? Os crimes que eventualmente o deputado tenha cometido nessa fala, calúnia, difamação e injúria, não ensejam prisão preventiva. A lei é muito clara. O nosso Código de Processo Penal só admite prisão preventiva para crimes com pena superior a 4 anos. Né? Furto, por exemplo, não admite prisão preventiva. O artigo 155 do Código Penal prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão para o crime de furto. Então, furto admite prisão preventiva. O sujeito não pode ter a prisão preventiva decretada enquanto responde a um processo por furto. Depois que for condenado, aí é outra coisa, aí é pena de prisão. Mas nós estamos falando aqui de medidas cautelares, de prisão cautelar, né? Calúnia, difamação e injúria, a pena mais alta das três é a de calúnia, cujo máximo de prisão é de 2 anos. Né? Então, não atinge a metade do patamar admitido. Ou seja, não poderia haver decretação de prisão preventiva. E aí, novamente, se justifica a prisão, dizendo que não, ele não cometeu apenas um crime contra a honra da ministra, ele cometeu um crime contra o Estado Democrático de Direito. Essa justificativa, vamos ser claros, esse pretexto tem sido utilizado de forma recorrente pelos ministros do Supremo para transformarem, é o exemplo do caso Daniel Silveira, tá? O Daniel Silveira fez um discurso no qual pode-se considerar que ele ofendeu o ministro Fachin. Tá? Teria cometido um crime de calúnia, eventualmente de ameaça, que é um crime também que tem pena pequena, não admite prisão preventiva. Então, para justificar a prisão dele, qual é o discurso do Supremo? O crime não foi contra o ministro, foi contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Vejam que, nesse caso, essa desculpa, que já é bastante esfarrapada, né? Confundir-se a pessoa de um ministro com a democracia, falar mal de um ministro significa atacar a democracia. Por que falar mal do presidente da República não significa atacar a democracia? Né? Então já é um raciocínio bastante frágil de início. Nesse caso do Roberto Jefferson é mais frágil ainda, porque a crítica que ele faz à ministra Carmen Lúcia, as ofensas que ele dirige, que evidentemente não são justificáveis, né? Mas qual é a razão dessas críticas, desses xingamentos, dessas ofensas? O voto da ministra a favor da censura, um voto contra a democracia, um voto contra a Constituição, um voto no qual ela incrivelmente diz: eu sei que a censura é inconstitucional, mas eu vou votar a favor só um pouquinho, só até o dia 31 eu vou votar a favor da censura da Jovem Pan, do Brasil Paralelo, etc, etc. Então, a crítica que o Roberto Jefferson faz de forma totalmente destrambelhada, ofensiva, reprovável, mas não é um discurso contra a democracia. Contra a democracia foi o voto da ministra Carmen Lúcia e de seus pares. Então, é um discurso destrambelhado, ofensivo e reprovável, mas um discurso, o do Roberto Jefferson, a favor da liberdade de expressão, a favor da democracia, contra a censura. Não poderia jamais ter utilizado as palavras que utilizou, mas dizer que ele está praticando crime contra a democracia, não. Contra a democracia é a decisão do TSE de implantar censura prévia. De que forma vai ser essa atuação da PGR? Qual vai ser a participação da PGR nesse caso mediante isso? Olha, o retrospecto nos mostra que o ministro Alexandre de Moraes considera o Ministério Público um apêndice perfeitamente dispensável. Né?
Ele profere as suas decisões ao arrepio do Ministério Público, muitas vezes sem a provocação do Ministério Público. Ele instaura inquéritos por iniciativa própria, ele decreta prisões, como no caso de Daniel Silveira, por iniciativa própria, e ele viola, assim como o próprio Ministério Público já reconheceu, o sistema acusatório. O sistema acusatório é aquele em que o juiz é neutro, o processo é um triângulo. Num vértice está o acusador, que é o Ministério Público, o autor. No outro está o réu, o acusado. E o juiz está equidistante dos dois e não toma nenhuma iniciativa, nem a favor de um, nem a favor de outro, nem contra um, nem contra outro, a não ser que seja provocado. A não ser que o autor vá até o juiz e diga: eu preciso que o senhor autorize a prisão do réu. A não ser que o réu vá até o juiz e diga: eu preciso que o senhor revogue a minha prisão porque ela é ilegal. E o juiz, de forma serena e imparcial, vai aí exercendo a sua jurisdição. É nisso que repousa a autoridade do juiz, na sua neutralidade. E a inércia do Poder Judiciário, que é o nome que a gente dá a isso em direito, o Poder Judiciário é inerte, só age se for provocado. Essa inércia é exatamente para garantir a neutralidade do juiz. Então, não tenho nenhum otimismo com relação ao ministro Alexandre de Moraes julgar relevante ou entender relevante a atuação do MP nesse caso, porque ele não tem feito isso. Agora, o que eu preciso destacar também, eu queria, acabei deixando de falar isso na minha primeira intervenção, é o seguinte: Roberto Jefferson não é deputado federal, não é mais, já foi. Ele não tem foro especial. Se ele comete uma calúnia, uma difamação, uma injúria, qualquer que seja o crime, não cabe ao Supremo, e sim a um juiz de primeira instância do local onde o crime foi cometido, tomar qualquer medida contra ele, se provocado. Todos esses atos realizados pelo ministro Alexandre de Moraes, decretação de prisão, busca e apreensão, tudo isso é feito ao arrepio da Constituição, que diz que o Supremo tem competência para processar e julgar originariamente quem tem foro especial, foro privilegiado, como o leigo costuma chamar. Deputado federal tem, ex-deputado federal não tem. Então, nesse momento, não tem amparo na lei nenhuma dessas medidas tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, sem entrar no mérito, porque de antemão já se vê o quê? Estão sendo tomadas por uma autoridade que não tem competência para isso. Isso é muito grave. Ninguém será preso, diz a Constituição, senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Está lá no artigo 5º da Constituição. Será que, se ficar constatado que o Roberto Jefferson teria tentado matar um policial, essa tentativa de homicídio vai ser julgada pelo ministro Alexandre de Moraes? Tentativa de homicídio é crime da competência do tribunal do júri. Se você pratica um homicídio ou uma tentativa, você só pode ser julgado pelo tribunal do júri. Isso está na Constituição. Será que até esse limite de competência vai ser ultrapassado pelo Supremo Tribunal Federal? A conferir, né, Monteiro? Peço licença rapidinho. Será que hoje esse mandado de prisão será cumprido? O que você vislumbra para as próximas horas? Eu enxergo assim com... Eu não vou dizer com pena, né? Mas eu tenho assim uma certa empatia, né, pelos agentes da Polícia Federal que se veem obrigados a cumprir ordens ilegais, né, como essas ordens do ministro Alexandre de Moraes. Né? Eles não têm o que fazer, eles têm que cumprir, né? E aí ficam no fogo cruzado, né? São alvo aí dessa reação violenta do ex-deputado Roberto Jefferson, né? E acabam sendo atingidos por estilhaços, né? Ainda que sem maior gravidade, mas o policial está ali exercendo a sua função, está cumprindo uma ordem, né? Você poderia dizer ordem manifestamente ilegal não deve ser cumprida, mas quem é que vai avaliar isso? Né? Quem é que vai dizer, quem é que vai estabelecer limites para os poderes do senhor Alexandre de Moraes? Né? Quem é que vai dizer, por exemplo, o óbvio para ele? Olha, o senhor não tem competência nesse caso, o Supremo não tem competência. O réu é ex-deputado federal, ele não tem mais foro especial.
Eu ouvi aqui o Zé Maria dizendo da questão de uma possível tentativa de homicídio, já que parece que haveria uma das granadas teria efeito letal, não seria apenas dissuasória. Né? Imaginem isso. Quem é que vai julgar o Roberto Jefferson por uma tentativa de homicídio contra um policial federal? Né? Será que o ministro Alexandre de Moraes vai decretar a prisão dele por esse crime? Esse crime é da competência do Tribunal do Júri, está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. É assegurada ao júri a competência para os crimes dolosos contra a vida. Será que até essa competência o Supremo vai atropelar? Nós vamos ter um réu levado a julgamento por tentativa de homicídio, não ao Tribunal do Júri, mas ao Supremo Tribunal Federal? Né? É realmente uma situação em que se atropela o devido processo legal. Eu repito, a conduta do deputado foi uma conduta reprovável, né? Ninguém concorda em sã consciência com esse tipo de palavra, de palavreado, mas, pelo amor de Deus, ninguém será preso nem processado, ninguém será privado da sua liberdade, de seus bens, sem o devido processo legal. Nós estamos vendo aí um linchamento jurídico.